Capítulo 3. Era subapostólica. O segundo século foi descrito como um túnel na história do cristianismo. Essa figura, entretanto, é mais apropriada ao último terço do primeiro século. A ausência de uma narrativa comparável ao livro de Atos nesse período deixa muitas lacunas no conhecimento de que dispomos. Mesmo os eruditos que datam uma parte considerável do Novo Testamento, do final do primeiro século e do início do segundo século, ainda precisam recorrer a hipóteses e teorias sociológicas a fim de descrever os avanços na igreja nesse período. Os apóstolos Paulo e Pedro, bem como Tiago, irmão do Senhor, os três grandes líderes da Igreja Apostólica, foram mortos em meados dos anos 60, com uma diferença de menos de 5 anos entre si. Tiago foi morto pelas autoridades de Jerusalém no período em que o governador havia morrido e seu sucessor ainda não estava no poder, cerca de 62. Já Pedro e Paulo foram executados em Roma no governo de Nero, Pedro talvez em 64 e Paulo antes de 68. O fato de três personalidades dominantes terem sido tiradas de cena na era apostólica, aliada à supressão de revolta judaica na Palestina contra o governo romano de 66 a 70-73, o que resultou na destruição de Jerusalém, colocou a igreja em uma situação significativamente nova no último terço do primeiro século. 1. Vertentes do cristianismo judaico. No final do primeiro século e início do segundo, os crentes em Jesus afastaram-se cada vez mais das sinagogas. Uma consequência importante da morte de Tiago, da destruição do templo em 70 e da expulsão dos judeus em Jerusalém após a revolta de Bar Coba em 135 foi a remoção de Jerusalém como centro geográfico do movimento cristão. Esse fenômeno foi acompanhado pelo aumento da marginalização dos judeus cristãos em relação ao número crescente de crentes gentios. A própria expressão cristianismo judaico tornou-se problemática. Por vezes, ela era empregada de forma ampla, referindo-se a todas as influências judaicas típicas presentes no cristianismo. Em outros momentos, era empregada para referir-se ao cristianismo daqueles que eram judeus por etnia. Para os pais da igreja, essa última acepção afunilava-se ainda mais, de modo a referir-se aos cristãos judeus considerados hereges pela igreja gentílica por aderirem a observâncias religiosas de caráter distintamente judaico. A rejeição mútua entre a maioria dos crentes gentios e a maioria dos crentes judeus removeu efetivamente da história da igreja um possível meio-termo no ponto de vista judaico-cristão, o qual possibilitaria a preservação das linhas de comunicação entre os judeus que não aceitavam Jesus e os gentios que o aceitavam. Como consequência desses avanços, pouca literatura do cristianismo judaico sobreviveu, e, portanto, sua história deve ser delineada em traços gerais. Eusébio, historiador eclesiástico do IV século, relata que, durante a Guerra Judaico-Romana, de 66 a 70, os cristãos em Jerusalém fugiram para Pela, do outro lado do Rio Jordão. A historicidade do relato é questionada, e elementos dele podem não estar corretos. Contudo, parece haver boas razões para aceitar uma fuga de cristãos de Jerusalém e o retorno por parte de alguns após a guerra. Algum tempo antes do final do primeiro século, embora os detalhes não possam ser confirmados agora, muitas sinagogas tomaram iniciativas para eliminar qualquer presença cristã que pudesse ter restado dentro do quadro de membros. Os cristãos judeus foram excluídos das sinagogas e não eram aceitos pelas igrejas gentílicas, as quais faziam distinção entre si e as práticas judaicas, ao mesmo tempo em que reivindicam a herança do povo judeu apresentada nas Escrituras. Quando Roma proibiu a presença de judeus em Jerusalém após 135, a própria igreja palestina tornou-se em grande parte gentílica. Três vertentes do cristianismo judaico são confirmadas pelos escritos dos pais da igreja, mas todas elas são conhecidas apenas de forma fragmentada e acabaram deixando de existir. São elas: a. Ebionitas, o grupo de cristãos judeus mais comentado por escritores cristãos gentios, e por eles tratados como hereges, era o dos Ebionitas.
O herói dos ebionitas era Tiago o Justo, e eles eram bastante antagônicos em relação a Paulo. Sua posição era a de que os convertidos gentios deviam submeter-se à lei de Moisés. A ênfase no monoteísmo total levou-os a tratarem Jesus como um mero homem e a rejeitarem o nascimento virginal, declarando-o apenas como um verdadeiro profeta, o novo Moisés e o Messias em virtude de sua vida justa. A missão de Jesus era destruir o sistema de expiação associado ao templo e seus cultos e fornecer uma nova forma de perdão dos pecados por imersão em água viva, corrente. Além de sacrifícios materiais, os ebionitas rejeitavam a monarquia, alguns aspectos da profecia e passagens ofensivas no Antigo Testamento, descritas como falsas perícopes, as quais eram consideradas adições posteriores ao texto das Escrituras. Outras características incluíam a proibição de carne, a ênfase na pobreza e a preocupação com a pureza, envolvendo purificações rituais além do batismo iniciatório. Eles deram continuidade às práticas judaicas da circuncisão, do sábado, mas também observavam o dia do Senhor e das leis alimentares. Seu evangelho era o de Mateus, mas eles também produziram outros evangelhos e o livro próprio de Atos. Os pais da igreja deram diversas explicações para o nome do grupo, e alguns deles especularam, por analogia a outros movimentos, que os ebionitas seguiam um homem chamado Ebion. Orígenes entendia hebraico o suficiente para perceber que o nome derivava de uma palavra cuja acepção é pobre. Ele a considerou apropriada para a pobreza daquela teologia, a qual tinha uma visão tão reduzida da natureza de Jesus, apenas humana. A explicação correta parece ser a de que os ebonitas valiam-se do sentido religioso do pobre Antigo Testamento, presente também na literatura de Qumran e nos evangelhos, em referência aos humildes que confiavam em Deus. B. Nazarenos. Havia outros cristãos judeus, por vezes chamados de Nazareno, que, embora vivessem segundo a lei, aceitavam crentes gentios em seu meio sem esperar que se submetessem a ela. Esse meio termo incerto, o qual não recebeu tantos comentários por parte dos autores cristãos gentios, demonstrou ser também instável demais para sobreviver. C. Eucasaitas. Outros cristãos judeus absorveram tendências gnósticas. No capítulo 5 faremos sobre. Esse fato é refletido dos eucasaístas. Um profeta chamado de Eucasai é associado a um livro de revelações originados nos anos iniciais do segundo século. O Códice Mani de Colônia relata que Mani, fundador do maniqueísmo no terceiro século, cresceu em uma comunidade eucasaíta. Por esta razão, estabelece uma ligação entre suas ideias e os desenvolvimentos posteriores no pensamento gnóstico associado a Mani. D. Outras influências judaicas. Conceitos e questões judaicas continuaram preeminentes em partes da igreja, que contribuíram para a sua corrente predominantemente. Isso é especialmente visível na obra conhecida como Didaquê, discutida adiante. Além disso, maior reconhecimento passou a ser dado aos elementos judaicos em especulações gnósticas, como será visto no capítulo 5. Ideias cristãs judaicas de conteúdo não herético são encontradas em adições cristãs à pseudepigrafia do Antigo Testamento, tais como, segundo Esdras, 5 e 6 Esdras, Testamento dos 12 Patriarcas e Ascensão de Isaías. Além de situações fragmentadas de obras cristãs judaicas, a principal fonte ainda existente desse material é a literatura pseudo-clementina. As homílias gregas e o reconhecimento latino do IV século, atribuídos a Clemente de Roma, as pseudo-clementinas, derivam de uma fonte comum do III século, a qual, por sua vez, incorporou obras anteriores, incluindo alguns escritos cristãos judaicos ebionitas. As homilias são prefaciadas por suportas castas de Pedro a Tiago e de Clemente a Tiago, o qual na última delas é chamado de Bispo dos Bispos. Como seria de se esperar com base na proximidade geográfica, o cristianismo judaico e suas aberrações causaram maior impacto na Síria. O desenvolvimento inicial ali de um conceito sacerdotal de ministério pode ser uma herança direta do judaísmo.
O ascetismo da Igreja Sírica, que pode parecer oposto ao judaísmo, foi talvez intermediado por grupos sectários judaicos, tais como aqueles conhecidos por meio de colossenses e representados por essênios e grupos cristãos judaicos. Muito mais tarde, Maomé parece ter tido contato com grupos cristãos judaicos e obtido deles parte de seu conhecimento sobre o cristianismo. Essa história posterior do cristianismo judaico no Oriente Médio é ainda menos conhecida do que suas fases iniciais. Contudo, por ter sido em grande parte desligada da principal corrente da Igreja, ela não exerceu influência significativa ou construtiva na história do cristianismo. Segundo, literatura e problemas do cristianismo gentílico. Em contraste com a pouca literatura preservada do cristianismo judaico, o número considerável de escritos dos cristãos gentios entre o final do primeiro século e meados do segundo século permite-nos ver os avanços na organização e na doutrina da Igreja durante sua adaptação às novas circunstâncias. Essa literatura, principalmente a chamada Pais Apostólicos, também reflete questões e problemas cristãos contínuos, e assim prepara para o desdobramento da história da Igreja nos séculos subsequentes. A literatura não canônica do período pode ser classificada como Pais Apostólicos, Novo Testamento Apócrifo, que se estende a partir do segundo século, e outras obras miscelâneas. Os escritos do período que mais tarde foram considerados heréticos serão abordados no capítulo 5. A. Pais Apostólicos. Pais Apostólicos é o nome dado aos primeiros escritos ortodoxos não inclusos no Novo Testamento. Esse nome foi dado porque se presumia que discípulos dos apóstolos haviam escrito as obras. Um pressuposto falso em quase todos os casos, se não em todos. A categoria é um agrupamento artificial que engloba muitas formas literárias distintas e a sobreposição de outras classificações. A Didaque e I Clemente coincidem cronologicamente com os escritos posteriores do Novo Testamento. Há outra sobreposição de data dos pais apostólicos em relação a alguns apócrifos e algumas pseudepigrafias do Novo Testamento. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro e talvez as Odes de Salomão. Além disso, é possível que a Epístola de Barnabé seja pseudônimo. Os primeiros apologistas, Quadrado e Arístetes, são tão antigos quanto alguns textos dos pais apostólicos, e a apologia conhecida como Carta de Agneto é por vezes incluída ali, no capítulo 4. Há também uma sobreposição nos relatos mártiro, visto que um deles, o Martírio de Policarpo, capítulo 4, diz respeito a um pai apostólico. A Didaque é um manual da vida eclesiástica dividida em 3 partes. 2 caminhos de vida e morte, contendo os ensinamentos morais apresentados aos novos convertidos, instruções sobre batismo, jejum, oração, santa ceia, relacionamento com profetas ou mestres itinerantes, reunião dominical e eleição de líderes locais. E uma conclusão escatológica. O título completo de Didaque é Instruções do Senhor para as Nações por meio dos 12 Apóstolos. Era uma característica da literatura de ordem reivindicar a origem apostólica das instruções relacionadas às disposições práticas da vida eclesiástica. A Didaque tem sido tratada de várias épocas, desde aproximadamente 70 ou até 180. A questão da datação é complicada porque o compilador fez uso de textos mais antigos. Outras características da literatura de ordem é que, conforme as práticas da Igreja mudavam, o material era atualizado. Logo, não podemos destacar interpolações posteriores aos documentos básicos disponíveis. Embora seja possível argumentar a favor de uma origem egípcia, a Síria rural continua sendo o local mais provável de sua composição. O contexto judaico do cristianismo primitivo é bem evidente ao longo do documento. Nos ensinamentos morais e na estrutura de 2 caminhos, a linguagem das orações, nas instruções concernentes ao apoio dos ministros e na linguagem de escatologia. A Didaque reflete a constante preocupação na história cristã com a conduta adequada dos assuntos eclesiásticos, isto é, com a regulamentação da vida moral, da adoração e da política.
A Epístola de Barnabé é uma obra que compartilha com a Didaque uma seção de instruções morais semelhantes a dois caminhos. A diferença é que dois caminhos está no fim e não no começo, e emprega a terminologia caminho de luz e caminho de trevas, também caminho de maldições. Essa epístola é um tratado enviado como carta. Barnabé costuma ser datada de aproximadamente 135, o que pode estar mais ou menos correto, embora os argumentos a favor dessa data ou de qualquer outra apresentem problemas. O autor é desconhecido e tanto a data como o conteúdo parecem eliminar a possibilidade de que ele tenha sido companheiro de Paulo. O nome Barnabé que aparece nos manuscritos não são tratado em si, pode ser explicado de diversas maneiras. Primeiro, o autor era realmente chamado de Barnabé e mais tarde foi confundido com Barnabé apostólico. Segundo, a atribuição a Barnabé foi uma suposição posterior e imprecisa. Terceiro, o autor assinou a obra com um pseudonome. O possível local de origem, mas não certo, está nas proximidades de Alexandria. O autor confessa não escrever como mestre, mas seus protestos parecem indicar que essa era de fato sua posição. A principal preocupação de Barnabé era a discussão com os judeus sobre o Antigo Testamento. De quem é a aliança? A resposta do autor é que ela pertence ao povo que veio depois, cristãos, e não mais aos judeus. Quando os judeus se rebelaram contra Deus no início de Bezerro de Ouro em Êxodo 32, a aliança foi quebrada e agora era dada ao povo de Jesus Cristo. Barnabé alega ainda que as instituições e as práticas do judaísmo nunca tiveram a intenção de ser observadas literalmente. Os cristãos, por sua vez, cumprem-na espiritualmente o sacrifício e expiação de Jesus Cristo, a circuncisão, ouvir a palavra do Senhor com os ouvidos e o coração, as purificações, batismo, as leis alimentares, evitar os pecadores, o sábado, 8º dia, isto é, 1º dia, como tipo do mundo por vir, o templo, o coração e as pessoas. O escritor parece particularmente orgulhoso da interpretação alegórica que dá a circuncisão dos 318 servos de Abraão. Gênesis 14:14, com base no fato de que 318 era representado em grego pelas letras iota, eta e tal, ele interpretou a circuncisão daqueles homens como uma referência ao sacrifício de Jesus na cruz. Afinal, as duas primeiras letras eram as mesmas do nome de Jesus e a última tinha forma de cruz. A postura extrema do escritor de espiritualizar o Antigo Testamento e negá-lo ao povo judeu não foi adotada por nenhum outro nome conhecido. No entanto, Barnabé representou uma forma de abordar o problema permanente apresentado pelo Antigo Testamento. A igreja aceitar sua autoridade, mas não considerar necessárias suas instituições religiosas. Primeira Clemente é o nome dado à carta da Igreja de Deus situada em Roma, à Igreja de Deus situada em Corinto. Ela é atribuída a Clemente nos manuscritos e também por Dionísio de Corinto em aproximadamente 170. Hermas menciona um Clemente em Roma cuja tarefa era corresponder-se às outras igrejas. Todavia, Clemente não escreveu em seu próprio nome. Em vez disso, na posição de bispo presbítero, ele escreveu como porta-voz da Igreja Romana. A carta, portanto, tinha autoridade comunitária e não apostólica ou episcopal. A data costuma ser atribuída ao reinado de Domiciano em cerca de 96, mas esse não é um fato totalmente certo. Alguns afirmam uma data anterior, em mais ou menos 70. De acordo com Irineu, Clemente foi o terceiro sucessor de Pedro como bispo de Roma, após Lino e Anacleto. Uma tradição rival fez dele o sucessor de Pedro. Epifânio posteriormente tentou harmonizar os relatos dizendo que Pedro consagrou Clemente, mas permaneceu fora de cena até mais tarde. Conforme muitos historiadores protestantes e alguns historiadores católicos romanos observaram, a dificuldade existente por causa da pluralidade de bispos presbíteros naquela época na igreja em Roma. Irineu e os demais aplicaram às circunstâncias passadas a organização posterior de um bispo único na igreja. O autor talvez tenha sido um homem liberto da família senatorial romana Clemens. Ele ora havia sido gentil convertido ao judaísmo antes de aceitar o cristianismo, ora um judeu com alguma educação helenística.
O motivo da carta foi a divisão na igreja de Corinto. Os coríntios estavam tomando partidos mais uma vez. Além disso, alguns presbíteros da igreja haviam sido demovidos. Seria isso uma rebelião dos novos membros contra os mais antigos ou uma revolta carismática contra a autoridade institucional? Tais interpretações têm sido propostas, mas a carta em si fala principalmente sobre rivalidade e inveja pessoal. As frequentes referências às mulheres nos exemplos e ensinamentos ali fazem com que nos questionem se elas eram preeminentes entre aqueles que deliberavam a rebelião. A intervenção da Igreja Romana foi um esforço para aliviar a discórdia na Igreja em Corinto. A carta de 1 Clemente pode ser dividida em duas partes principais: considerações morais de natureza geral aplicáveis à situação em Corinto, sugestões práticas para a resolução de problema. Talvez seja possível perceber os métodos característicos de pregações e ensinos utilizados pelo autor na maneira como ele reúne passagens e exemplos bíblicos que tratam de tópicos como inveja, arrependimento, obediência e humildade. Embora fundamente-se principalmente em fontes judaicas, o autor também parte de fontes pagãs para elaborar seus argumentos. O notável conteúdo do documento inclui: 1. A afirmação de Deus como Criador, com o emprego de figuras estoicas relativas às leis da natureza, a fim de incentivar a obediência como resposta humana. 2. A imagem de Jesus como servo de Deus e sumo sacerdote. 3. A afirmação da doutrina de Paulo acerca da justificação pela fé e a citação de seu ensinamento sobre o amor em 1 Coríntios. 4. A descrição da organização eclesiástica com bispo e diáconos como algo instituído pelos apóstolos e a provisão de que isso continuasse. Presbíteros e bispos são usados alternadamente. 5. O primeiro uso de uma distinção entre o clero e os leigos de uma terminologia sacerdotal para o ministério da igreja, em referências de instituições do Antigo Testamento, mas de forma análoga à necessidade de uma boa ordem eclesiástica. 6. O emprego do mito da fênix com referência à ressurreição. 7. A implicação de que Pedro e Paulo morreram em Roma no governo de Nero, após Paulo ter pregado nos limites do Ocidente, Espanha. 8. Uma longa oração no final, com petições positivas a favor do governo romano. 1 Clemente reflete o problema contínuo na história cristã da divisão da igreja, e, portanto, a necessidade de se promover unidade e harmonia. 2 Clemente é uma homilia de exortação moral. Embora seja associada a 1 Clemente na tradição dos manuscritos, ela foi redigida por um autor diferente e desconhecido. Existem alguns indícios quanto à data, provavelmente entre início e metade do segundo século. Já o local de composição pode ter sido Roma, Alexandria ou, com certa referência, a Corinto. O sermão foi pregado por um professor ou declamador na igreja e o tema é arrependimento. O ponto teológico notável é a afirmação da igreja espiritual como o corpo preexistente de Jesus Cristo. O sermão mostra a persistente preocupação cristã com a conduta moral, isto é, a maneira de se levar uma vida santa e justa. A obra mais extensa dos pais apostólicos é o Pastor, uma coletânea de visões, parábolas, similitudes e mandamentos, preceitos de Hermas. A unidade da obra é questionada, mas talvez a melhor explicação para os dardos, por vezes conflitantes, seja a de que ela é derivada de um único autor ativo em Roma, ao longo de 3 ou 4 décadas na primeira metade do segundo século, refletindo assim distintas situações em suas diferentes partes. Hermas refere-se à ideia da igreja como algo eterno e fornece informações sobre sua organização contemporânea. O documento, por vezes cansativo, é valioso por conta da imagem que passa de uma comunidade cristã da terceira geração. Os membros estavam envolvidos em assuntos cotidianos e o mundo ameaçava subjugar seu estilo de vida cristão. O interesse especial da obra diz respeito ao que fazer em relação aos pecados após o batismo. Embora o ideal seja preservar a graça batismal imaculada, Hermas assegura a existência de um arrependimento após a conversão para aqueles que se afastaram, mas adverte contra a suposição de que isso estará sempre disponível, pois o fim do mundo é iminente.
O pastor de Hermas reflete o problema contínuo dos cristãos de viver no mundo e ao mesmo tempo não ser do mundo, e mostra como incentivar uma vida fiel entre aqueles cujo primeiro amor esfriou. Inácio, bispo de Antioquia da Síria, escreveu 7 cartas genuínas que sobreviveram. Uma delas foi endereçada à igreja em Roma. Suplicando aos cristãos para que não tentassem livrá-los do martírio, Inácio foi preso no governo do Império Trajano e provavelmente, próximo ao fim do reinado, foi escoltado até Roma para execução. Talvez como um dos prisioneiros a servir de vítima nos jogos com animais selvagens, cuja finalidade era entreter a população. Enquanto cruzava a Ásia Menor, Inácio escreveu 4 cartas de Esmirna, às igrejas em Éfeso, Magnésia e Trales na Ásia e à igreja em Roma, e depois 3 de Troade, às igrejas de Filadélfia e Esmirna e aos bispos de Esmirna, Policarpo. Essas cartas foram interpoladas e 6 outras foram acrescentadas no IV século. Essa versão expandida era a forma pela qual Inácio ficou conhecido até a recuperação da edição original por estudiosos modernos. O número 7 era importante nas coletâneas de cartas cristãs primitivas. Por exemplo, é indicado que Paulo escreveu a 7 igrejas, 9 cartas ao todo a essas igrejas, além de 4 cartas individuais. As 7 igrejas endereçadas em Apocalipse, sendo Éfeso, Esmirna e Filadélfia em comum com Inácio. Inácio denominava-se Teóforo, o que traduz Deus em si. Segundo a tradição, ele foi o 3º bispo de Antioquia após Pedro e Evódio, um desconhecido. O fato de que apenas um nome podia ser lembrado entre ele e a presença de Pedro em Antioquia sugere que foi a partir do fim do 1º século que o único bispo passou a liderar a igreja em Antioquia. O estilo exuberante e criativo de Inácio contrasta com a praticidade sóbria de 1º Clemente. Esses 2 pais apostólicos, os mais influentes de todos, podem ser considerados representantes das diferentes tendências da igreja social e oriental. Clemente representando a preocupação com a ordem e a unidade prática que caracterizam a Igreja Católica, e Inácio representando o sentimento quase místico de piedade e a unidade espiritual que caracterizava a Igreja Ortodoxa. Ao procurar entender as cartas de Inácio, é importante lembrar que ela estava deslocando-se rumo ao martírio e praticamente não tinha conforto algum. Sua personalidade criativa foi intensificada pela situação, de modo a produzir figurinhas de linguagem floreadas e metáforas mistas, por vezes construídas umas sobre as outras. Não obstante, Inácio tinha preocupações práticas com os problemas encontrados nas igrejas ao longo de seu percurso. Ele era especialmente preocupado com a divisão nas igrejas, ocasionada por falsas doutrinas. Essas eram provenientes tanto dos docetistas, os quais afirmavam que Jesus apenas parecia ou aparentava ser verdadeiramente homem, quanto aos judaizantes, os quais promoviam práticas judaicas. Os 2 tipos de falso ensinamento poderiam vir ao mesmo tempo, afinal, uma visão docentista de Cristo teria sido capaz de resolver alguns problemas dos crentes judeus na superação do paradoxo de um Messias crucificado. A resposta de Inácio à divisão foi insistir na obediência dos cristãos aos líderes. O bispo que ocupava o lugar de Deus, os presbíteros que simbolizavam os apóstolos e os diáconos que representavam o servo de Cristo. Inácio é o primeiro escritor a atestar esse ministério triplo nas igrejas locais. Todas as atividades, Santa Ceia, batismo, ágape, deviam acontecer sob a supervisão do bispo, ora sendo presidida por ele pessoalmente, ora por alguém designado. Para Inácio, a exigência não era uma questão de validade dos atos religiosos, mas de boa ordem e unidade. Tendo em vista as fortes reivindicações de Inácio a favor de um único bispo e o desenvolvimento posterior da organização eclesiástica, vale notar que para ele o bispo ainda era congregacional e não diocesano. Trabalhava com os presbíteros na posição de líder, como cabeça entre os iguais, e não ocupava o cargo por motivo de sucessão apostólica. A ausência de uma ênfase sobre o bispo na carta a Roma levou alguns a considerar esse silêncio como um argumento desfavorável à presença de um bispo monárquico na época. Outro fator a ser considerado é o assunto da carta de Inácio aos Romanos, o martírio. Isso torna o documento uma importante fonte primitiva para a teologia do martírio, então em desenvolvimento. Inácio é o primeiro a falar sobre a Igreja Católica em referência à Igreja Universal, composta por todas as congregações locais, um reflexo de sua preocupação com a unidade da Igreja.
As cartas de Inácio abordam um problema constante na história cristã: interpretações diversas da fé por aqueles que abandonam a vida na congregação local. A resposta dele, fortalecer as estruturas institucionais eclesiásticas, tem sido o curso mais seguido na história da Igreja, embora produza resultados mistos quanto à eficácia em alcançar unidade espiritual. Policarpo, bispo de Esmina, recebeu uma das cartas de Inácio e escreveu sua própria carta aos Filipenses. Em parte, como resposta ao pedido deles por cópia das cartas de Inácio, ele também a redigiu a fim de instruí-los em justiça, abordando as qualidades de vida cristã. Além disso, Policarpo refere-se a um problema interno em Filipos envolvendo um presbítero chamado Valente, o qual havia cedido à tentação da avareza. A carta aos Filipenses é hoje comumente considerada uma fusão de duas cartas. A primeira teria sido escrita pouco tempo após Inácio passar pela região em seu caminho para Roma, e a segunda teria sido escrita cerca de 20 ou 25 anos mais tarde. Contudo, não parece haver qualquer necessidade premente de ter sido o caso. Policarpo estava tão absorto na linguagem do Novo Testamento que todas as coisas que tinha a dizer eram expressas nesse estilo. Ele inseria frases da carta de Paulo, Pedro e João em novos contextos, a fim de transmitir sua própria mensagem. Policarpo continua sendo um ícone de líder cristão piedoso, repleto de doutrina apostólica e preocupado com o viver justo. Pápias de Hierápolis escreveu 5 livros de exposição dos oráculos do Senhor, agora perdidos e conhecidos apenas por meio de algumas citações feitas por escritores posteriores. Atenção especial tem sido dispensada ao testemunho de que Mateus escreveu o evangelho original em hebraico e Marcos redigiu fielmente a pregação de Pedro, mas não em ordem adequada. Ele também atestou o evangelho de João e implicitamente o de Lucas. Igualmente notável é a preferência expressa de Papias pela voz viva daqueles que ouviram os discípulos dos apóstolos em relação aos que estavam registrados nos livros. Embora isso seja muitas vezes considerado menosprezo da Escritura, o emprego frequentemente da palavra oráculos em referência a ela pode significar que sua própria obra seja um comentário sobre os textos escritos. Nesse caso, o contraste apresentado talvez diga respeito ao valor do testemunho oral de discípulos antigos em relação aos livros escritos por hereges com interpretações próprias da mensagem cristã. Papias também é o primeiro escritor não canônico a fazer uma interpretação especificamente milenar da esperança cristã escatológica. Ele defendia a maneira de alguns escritos judaicos uma compreensão materialista do milênio. Papias, assim, mostra o constante interesse cristão por questões de escatologia. B. Literatura apócrifa. Quando se deseja apreciar o original, é preciso ler as imitações. Caso o leitor tenha sentido o declínio no poder espiritual do Novo Testamento em relação aos pais apostólicos, perceberá um mergulho em outro mundo, em grande parte dos apócrifos do Novo Testamento do segundo século. O recente interesse acadêmico por essa literatura é uma reação adequada contra a sua negligência para fins históricos, mas provavelmente não alterará a opinião cristã geral de sua inferioridade espiritual. Não obstante, os apócrifos permanecem como uma importante fonte para se avaliar a variedade de expressões de piedade popular na igreja primitiva. Algumas obras apócrifas parecem ter sido escritas para entreter e satisfazer a curiosidade. Outras são obras mais sérias para edificação, as quais defendem o ascetismo e certas ideias doutrinárias. Essas características divergentes, entretanto, são presentes em uma única obra em certos casos. Todos os escritos apócrifos são valiosos por refletir as ideias prevalentes na época da composição, a qual é muitas vezes difícil de se determinar. A discussão a seguir é limitada às obras que são, de modo geral, consideradas mais plausíveis por terem sido escritas no segundo século. As fronteiras entre ortodoxia e heresia não são percebidas com clareza nos círculos em algumas dessas obras se originaram. Elas são um lembrete de que o abandono da fé apostólica ocorria com a mesma frequência na piedade popular e nas especulações teológicas. As categorias utilizadas na tabela apresentada são um tanto artificiais, mas não é incorreto agrupar os escritos apócrifos do Novo Testamento, de acordo com as formas literárias presentes no Novo Testamento. Os evangelhos apócrifos refletem os tipos de materiais encontrados nos evangélicos canônicos, narrativas de nascimento, dizeres, mas não atos de Jesus e narrativas da paixão.
Grande parte do conteúdo do Evangelho de Tomé era conhecida, mas sem título, por meio de 3 papiros gregos. O texto em cópita presente no conjunto de códice encontrado em Nag Hammadi, no Alto Egito, forneceu o texto faltante e o título. Em virtude da sua presença nos códices de Nag Hammadi, o Evangelho foi escrito como gnósticos e esteve suscetível a uma interpretação gnóstica, mas a obra pode ser mais bem escrita como encratita, ou, de forma mais ampla, como ascética. O Evangelho de Tomé oferece, em contexto narrativo, uma coletânea primitiva de Jesus, muitas vezes semelhantes às palavras encontradas nos evangelhos canônicos. Muitos estudiosos consideram o linguajar como reflexo de uma fase muito inicial na transmissão das palavras de Cristo. Estudiosos do Novo Testamento conjecturam há muito tempo que uma coleção de dizeres de Jesus, chamada que, seria a explicação do material comum a Mateus e Lucas. Tomé não é que, mas demonstra que havia coletâneas de palavras proferidas por Jesus circulando de forma independente. O Evangelho de Pedro é uma narrativa da paixão. Ele foi inicialmente rejeitado por líderes da igreja por causa de suas supostas tendências docéticas, isto é, por apresentar um Cristo que não era totalmente humano, mas que apenas aparentava sê-lo. Em sua crucificação foi como se ele não sentisse dor. Esse evangelho talvez não tenha sido escrito especificamente para promover tal visão, mas pode ser lido como se favorecesse essa compreensão de Jesus. O proto-evangelho de Tiago diz respeito ao nascimento de Jesus, mas tem como foco especialmente Maria. Ele promove sua virgindade perpétua e apresenta José como um viúvo com filhos de casamento anterior. A obra era muito popular e forneceu as informações para a elaboração posterior da doutrina mariana. Os Atos Apócrifos, com suas histórias sobre as viagens e aventuras dos apóstolos, são mais semelhantes aos romances helenistas. Eles fazem relatos extravagantes dos milagres dos apóstolos e o tema do amor castro de heróis e heroínas nos romances ganha forte ênfase ascética. A mensagem do Evangelho passa a ser esta: aquele que crê e renuncia à união sexual será salvo. Atos de Pedro e Atos de Paulo, ambos com certeza do segundo século, refletem basicamente pontos de vida ortodoxos. Atos de João tem um tom mais gnóstico, assim como Atos de João, Atos de André, reflete o dualismo gnóstico, com ainda menos preocupações cristãs do que Atos de João. A sua data é menos certa, sendo do segundo ou terceiro século. Atos de Tomé, preservado em síriaco, e uma versão grega revisada é do terceiro século. As epístolas são representadas de forma deficiente nos textos apócrifos. O pseudonômenos obrigatórios foram ora pouco utilizados, ora mal sucedidos. A chamada Epístola dos Apóstolos é uma epístola apenas no sentido mais amplo de ter sido supostamente enviada pelos apóstolos. No sentido literário, a obra é uma revelação por ressurreição feita pelo Senhor aos apóstolos, um tipo de escrita comum em documentos gnósticos, cuja finalidade era conferir autoridade a ensinamentos não encontrados nas tradições do ministério de Jesus. O autor parece ter empregado esse dispositivo literário gnóstico comum a fim de confirmar a doutrina ortodoxa em oposição aos gnósticos. Outra carta do segundo século é 3 Coríntios. Embora esteja incluída em Atos de Paulo, ela circulava de forma independente e talvez tenha sido escrita antes dos Atos. Ela também é antignóstica em seu conteúdo. Um apocalipse do segundo século é o Apocalipse de Pedro. Sua revelação diz respeito aos castigos aplicados a diversos tipos de pecadores na vida após a morte. A preeminência do nome de Pedro nos textos apócrifos primitivos deve ser notada. Há uma obra apologética conhecida como Pregação de Pedro e também um componente judaico-cristão da pseudo-clementinas intitulados Pregações de Pedro. C. Outros escritos. Diversos textos judaicos instigarão os cristãos a ampliá-los, alterá-los ou copiá-los. A forma preservada de ascensão de Isaías contém, além de um relato judaico do martírio de Isaías, 2 adições cristãs revelando o nascimento milagroso, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão e a segunda vinda de Jesus Cristo. Há também uma descrição do estado da igreja no final do primeiro século ou no início do segundo. A forma atual dos testamentos dos 12 patriarcas é uma obra cristã datada no segundo século.
Permanece, entretanto, a discussão quanto a essa ser uma obra cristã alterada por escribas judeus ou uma composição cristã que empregou materiais judaicos anteriores. O conteúdo ético é bastante próximo à doutrina cristã, mas não tem necessariamente origem cristã. O sinal mais claro de uma influência cristã encontra-se nas declarações doutrinárias sobre Jesus Cristo. Os judeus produziram oráculos ao estilo de obra pagã, oráculos sibilinos, para fins de propaganda e apologia. Os cristãos preservaram esses documentos e escreveram muitos outros, de modo que os oráculos sibilinos existentes hoje são essencialmente uma composição cristã. Embora alguns deles sejam do IV século, há determinados textos que são do II século, visto que são citados por apologistas cristãos da época. Odes de Salomão talvez seja o inário cristão mais antigo existente. O argumento a favor de sua autoria cristã parece mais forte do que as alegações de uma origem judaica ou gnóstica. Embora a maioria dos estudiosos date do início do II século, alguns sustentam uma data no III século. A composição completa existente apenas em sírico e consiste de 42 odes curtas, cujo objetivo pode ter sido a adoração. Outro homem lembrado como compositor de hinos é Bardesanabes de Edessa, um dos primeiros autores cristãos a escrever em síriaco. Sua única obra hoje existente é o Livro da Lei dos Países ou Sobre o Destino, um diálogo transcrito por seu discípulo Filipe. A ortodoxia de Bardesanes foi considerada deficiente por líderes cristãos sírios posteriormente. D. Limitações e valor da literatura. Mesmo os escritos mais aceitáveis aos cristãos ortodoxos, por exemplo, de Clemente, Inácio e Policarpo, foram criticados por representarem um grave afastamento do cristianismo apostólico. Esses autores foram, de fato, inferiores aos seus mestres, mas não eram tão simplórios como às vezes estão retratados. A acusação comum é que os pais apostólicos afastaram-se das doutrinas robustas da graça e da fé expostas por Paulo e refugiaram-se no moralismo e no legalismo. Parte dessa crítica vem de uma compreensão unilateral de Paulo. Outra parte vem de uma negligência dos contextos específicos em que Paulo e os pais apostólicos escreveram. De fato, um leitor contemporâneo não confundiria os pais apostólicos com Paulo ou com João e Tiago, mas os contrastes na teologia podem ser facilmente exagerados. Não se esperaria a mesma inspiração teológica e profundidade espiritual na segunda e terceira geração dos líderes originais. Todavia, os seguidores posteriores tinham contribuições próprias a fazer. Em sua defesa, pode ainda ser dito que os pais apostólicos eram pessoas sinceras e piedosas, que lutavam para preservar os fundamentos da fé em face às novas circunstâncias e aos novos desafios. Pelo testemunho desses homens tão diferentes, podemos verificar o que cristãos sérios consideravam falsidade e o que identificavam como realidade. Sem dúvida, parte do entusiasmo da era apostólica havia desaparecido, e a igreja estava começando a estabelecer-se em um mundo estranho. Em tais circunstâncias, era preciso que fosse dito sobre o viver ético. Essa era uma situação que exigia não tanto pensamentos perspicazes ou originais, mas uma fidelidade minuciosa na preservação da doutrina e prática cristãs. Os cristãos da época nem sempre reagiram com sabedoria, mas continuavam a proclamar a mesma mensagem básica, a mesma fé, o mesmo Salvador e o mesmo Deus de seus antecessores. Os escritos apócrifos do Novo Testamento talvez tenham menos motivo de glória, mas também demonstram seriedade religiosa e fornecem vislumbres de certas vertentes do cristianismo primitivo, além de serem valiosas fontes históricas, não necessariamente para a época do Novo Testamento, mas para a sua própria época. Alguns estudiosos alegam que o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Pedro preservam material antigo e valioso relacionado aos ensinamentos de Jesus e relevante para a compreensão de sua morte e ressurreição. Dentre outras obras, Odes de Salomão reflete uma profunda espiritualidade ainda apreciada pelos leitores modernos.